A gente vai agora conversar com a Olinda e a Auá. E a gente tem mais ou menos meia hora. A Olinda vai falar um pouquinho aqui com a gente e depois a gente abre para as perguntas. Tá bom? Talvez não fosse melhor então para as perguntas. Você prefere? É, porque aí a gente vai, né? Então tá, então já vamos aqui abrir para as perguntas e vai fazendo esse bate-bola com ela. Se não tiver, a gente inicia. Pode ir? Pode. Cada um está. Então, que super sessão. O primeiro filme eu já tinha visto só na internet e ver na tela de cinema é outra coisa, né? Muito bem, a primeira vez. É? Nossa, incrível. E o segundo é a primeira vez, imagino, que aqui em Belo Horizonte a gente está assistindo, não sei, né? E, Olinda, seus filhos, eles realmente, assim, eles não é que eles destoam, mas eles têm um tipo de criatividade que a gente não encontra na filmografia. Enfim, eu acho que você tem um jeito próprio de fazer seus filmes com muita liberdade e, de alguma maneira, talvez frustre um pouco a expectativa convencional que o espectador tem em relação a essas filmografias, né? E uma das características que eu fiquei bastante impactado assim, é com a composição do som dos seus filmes, né? Assim, sobretudo no segundo filme, assim, que é incrível. Assim, na sala de cinema, tanto no primeiro quanto no segundo, isso fica bem visível. Assim. Então eu queria, para começar a conversa, se você pudesse falar um pouco assim, como que você pensa. Quase assim, porque às vezes é quase que segue em paralelo o som, né? Tem uma vida própria, assim, enfim, mas mais um start para você. Tá funcionando? Tá. Então, esses dois filmes, né, que foi apresentado, por incrível que pareça, assim, eu tenho os filmes que são mais voltados para documentários, né? Mas esses dois em especial foram filmes que foram pensados, na verdade, para galerias, né? Não necessariamente, assim, porque para o cinema, né? E, inclusive, eu achava que talvez não tivesse. Quando eu fiz, eu achava que talvez não tivesse tanta audiência nas mostras, festivais. Pensei que ia ficar mais restrito às galerias e museus, essas coisas. E falando especificamente de Ibirapema, né, que foi esse último que você falou em relação às músicas, Ibirapema foi fruto de um trabalho de 1 ano, de trabalho, de pesquisa. Eu fiz parte de um comissionamento artístico, um convite feito pela Pinacoteca de São Paulo para desenvolver um trabalho. E nesse processo eu queria falar um pouco da questão indígena, né? E aí eu criei uma personagem, que é essa personagem, Ibirapema, que também já vem, essa personagem também são histórias, né, que a gente ouve dentro da cosmovisão, cosmologia indígena, em relação a gente ter pessoas que se transmutam, né, e viram onça ao comer. Então, assim, eu criei essa história dessa personagem, que ela vive em um tempo mítico, e ao comer carne humana, ela é transportada para a cidade de São Paulo, e tem esse embate com essa cultura, né? Que cultura é essa, né? Então, essa cultura ocidental. E elas percorrem, né, vários lugares da arte, né, conhecidos e renomados, né, e o berço da sociedade não indígena, né, assim, enquanto lugares artísticos. E ela, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que se transmuta, ela continua se transmutando a partir do momento dos lugares que ela vai passando. Você vê que a pelagem dela vai mudando de acordo com os lugares que ela vai passando. Então ela vai para o Museu de Arte Moderna, ela inicia ali, né, no MAN, então ela vai para a Pinacoteca de São Paulo, passa percorre esses vários caminhos, né? E aí, dentro dessa pesquisa, eu também queria falar sobre outras coisas, inclusive, assim, não sei se vocês repararam, mas na primeira, a pelagem dela é uma pelagem bem escura, né? Você consegue ver umas nuances, assim, de laranja, mas a maior parte você vê como se fosse um preto.
E eu queria trazer esse paralelo, né, dessa coisa da identidade, porque as pessoas acham que uma onça preta não é uma onça pintada, né? Acha como se fosse um outro tipo de onça. Eu queria fazer esse paralelo em relação aos povos indígenas do Nordeste, né? Que não tem esse fenótipo que as pessoas acham que é indígena e na verdade somos indígenas, né? Independente, né? E as músicas para mim nesse filme, inclusive tem uma música indígena que é já no finalzinho, né? Mas a maior parte das músicas são músicas eruditas, né? Assim, conhecidas, óperas, né? Do mundo não indígena. E que eu quis brincar também com isso, né? Assim, que eu posso usar isso, né? Porque eu sou indígena, que eu não posso usar essas músicas, que eu não posso botar isso no meu trabalho. E Ibirapema é um filme que, pra mim, ele é antropofágico. Tá falando disso também, de identidade, de antropofagia, tipo de usar, de devorar também a cultura do outro, se utilizar, porque isso foi feito com a minha cultura, porque eu não posso fazer com a cultura do branco. Né? Quis falar também sobre essa importância, né? De coisas que eu acho importante, né? Eu acho que vocês devem ter percebido essa coisa, quis falar do quanto São Paulo é um lugar rico em águas subterrâneas e os rios estão tudo subterrâneo, né? E dessa poluição, mas também queria falar sobre especificamente na Pinacoteca, então eu trago os crânios, então também trago aqueles que não puderam estar ali, né, que foram invisibilizados, mas ao mesmo tempo eu percorro os lugares que tem muita obra indígena hoje dentro daquele espaço, né, que antes não tinha e que hoje tem. E no final do meu percurso, eu, enquanto artista, também viro uma obra de arte, né, porque eu estou neste lugar hoje, né. Eu ter sido chamada, né, para fazer um trabalho, eu ter feito esse filme, eu ter conseguido vender esse filme para a Pinacoteca, eles me pagaram para fazer o filme, eles compraram o filme, então assim, eu me sinto em um lugar que eu nunca estive e que muitos dos meus não estiveram, sabe? Assim, nesse mundo da arte. Então assim, para mim fazer esse filme foi uma coisa também importante para eu me sentir neste lugar, porque em um certo momento pra mim foi difícil, sabe? Quando eu cheguei, assim, que eles me fizeram o convite, porque pra mim foi um choque, assim, tipo assim, eu sou artista aqui, por que eles estão me fazendo esse convite, sabe? Então, nesse processo de um ano de pesquisa, né, de sentar, de imaginar, né, isso também me fez entender, né, esse processo também, que era um espaço que eu estava conquistando a partir desse trabalho, né, com cinema. E isso foi muito importante, assim, para mim, nesse sentido, né, de me entender neste lugar, né, de artista, porque, de fato, estar neste lugar, né, nestes lugares, não necessariamente quer dizer que você é muito boa, né, não necessariamente, mas abre portas, as instituições abrem portas, fecha também, né, fecha, abre, então, nesses filmes especificamente, assim, para mim foi importante. Capora para mim foi um dos filmes mais importantes que eu fiz. E claro, tem essa linguagem toda muito voltada para a questão artística, né? E talvez não consiga acessar tantas pessoas, não sei. Mas eu sei que o filme circula bem, os dois filmes têm circulado bem, tem me deixado feliz, assim, porque Capora foi um filme que eu fiz também para a Pinacoteca, na época que Daine me chamou, né? Me convidou para apresentar um trabalho, né? E, na verdade, foi onde eu me encontrei. Então, assim, dentro disso tudo, já estava fazendo um documentário, mas quando eu comecei a fazer Capora e pensar sobre ele, né? E depois também com a repercussão do próprio filme, eu percebi que esse era meu caminho, que é o que eu queria fazer, assim, sabe? Então eu considero até que meus filmes talvez tenha mais uma pegada tipo ativista, né? Muito mais voltada para essa questão mesmo da arte do que necessariamente estar assim, dentro de cinema mas ao mesmo tempo eu tenho visto que isso não é uma realidade, que foi o que eu pensei que ia acontecer, mas não está sendo assim, né? Está conseguindo circular bem entre as mostras dos festivais, assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas boa noite. Eu fiquei encantada assim, com o trabalho
E fiquei curiosa de conhecer sua trajetória, assim, sabe? Você estudou cinema, você já morava na cidade. Fala um pouquinho da sua história pra gente. Obrigada. Bom, eu morei minha vida toda dentro da comunidade. Eu saí da comunidade para estudar, na verdade. Eu fiz comunicação social, não fiz cinema. Hoje eu vivo do cinema, né? Meu trabalho é o cinema. Tem umas características, né, disso mesmo, que eu acho que quando eu falo assim, de onde eu me encontrei, eu acho que é justamente isso. Assim, eu não gosto de eu pessoalmente fazer filme muito linear. E isso é bem uma característica assim, do que eu faço. Às vezes, quando eu estou montando, às vezes até eu mesmo me questiono, às vezes. Às vezes eu penso assim, tipo, tá dando para entender? Será que as pessoas vão entender? Mas aí também de um certo tempo, assim, também eu fiquei mais tranquila. Eu acho que hoje eu estou mais tranquila, assim, para criar e não necessariamente que as pessoas entendam, né? Eu sempre falo que hoje em dia eu estou fazendo os filmes e eu nem gosto muito de falar sobre eles, explicar, porque a maior parte é feito muito de forma, né, que traz metáforas, né, coisas assim, imagéticas, assim, então eu tinha um certo, assim, não será que as pessoas vão entender, mas ao mesmo tempo, assim, eu entendo que dá pra gente fazer um esforcinho também, né, já começar a fazer um esforcinho, porque a gente usa tanta coisa para pesquisar, né, então já dá pra gente também pesquisar um pouquinho sobre filme, né, e tentar entender, assim, e principalmente para os filmes, assim, que eu faço, que é mais performático, voltado para arte, eu prefiro que as pessoas tirem suas próprias conclusões, ou entenda, né, da forma de acordo com sua bagagem. Tipo, eu faço isso, né, acontece isso comigo, não fico. Então, eu acho que talvez possa acontecer com as pessoas também, né. Às vezes a gente vai lá em uma galeria e a gente fica lá olhando aquela obra, pensando sobre ela, e talvez o que você pensa não é necessariamente o que o artista pensou, mas isso também é legal, né. Então, assim, ter essas diversidades, né, de olhares, assim. E uma das coisas que eu trago, que para mim foi muito importante no filme Ibirapima, foi essa coisa do falar muito sobre essa diversidade, né. Aí tem aquela passagem que fica falando em várias línguas, e foi o maior número de línguas que eu consegui, assim, de indígenas falando aquela frase, né, que a diversidade dos povos é a coisa mais importante para a humanidade. Aí tem francês, alemão, chinês, assim, eu não conheço tanta gente, né, mas assim, eu também pedi a pessoas que eu conhecia, que conhecia outras pessoas, e outros indígenas que eu conhecia também, então eu consegui, acho que, não sei se foram uns 25 diferentes, assim, entre línguas indígenas e outras, assim, mas foi um pouco disso. Eu acho que eu fugi da pergunta dela, desculpa, mas eu vou voltar. Então, minha trajetória, eu não fiz cinema, fiz comunicação, mas a minha vida acabou entrando dentro do cinema, porque quando eu fiz comunicação, eu escolhi fazer um filme, né, e foi o documentário Retomar para Existir, que fala sobre a luta pela terra, né, e como as estratégias usadas para a gente retornar para a terra depois da expulsão. Isso foi em 2015. Em 2017 eu consegui fazer um segundo filme, que foi Mulheres que Alimentam, que também foi documentário. Já em 2020 eu fiz Capora, depois eu fiz Equilíbrio, que também tem um tom performático, mas eu acho que é mais fácil entender, assim, porque é mais um discurso, né? Eu acabei usando dessa personagem para fazer um discurso para a humanidade em relação à questão ambiental. E Ibirapema, que foi um filme, né, esse para a Pinacoteca também. E acabou que, depois desse, então fiz mais 2 filmes que também tem essa coisa mais performática, assim. Então, acho que virou meio que um caminho, assim, que eu tenho seguido, assim. Olinda, a Cora está falando aqui que vai ter que encerrar logo em seguida aqui para outra sessão. A gente tem 20 minutinhos. Não era até 8h10. Não, até 8 tá, não. Desculpa, gente. A gente tem 10 minutinhos. Não, eu queria que você falasse um pouco, Olinda, sobre esses 2 filmes, do processo de criação, no sentido assim, você tinha
um roteiro, uma ideia prévia, escrita, pensada, que você quis demonstrar a partir dessas imagens? Elas foram escolhidas, as imagens e a performance, depois de um plano, um roteiro? E isso é uma pergunta. A outra é, assim, qual que é a sua fonte de inspiração cinematográfica, se é que você tem alguma, assim, de referência, né? E se você dialoga muito, eu imagino que sim, porque isso aparece muito nos créditos com os artistas indígenas, Denilson Banil, Jaider Isbel, enfim, queria que você falasse se você qual a sua interlocução com os artistas indígenas em especial, além de sua inspiração para fazer os filmes. Bom, eu acho que em relação à inspiração, para mim vem muito dessa questão da cosmovisão, cosmologia indígena, né? E falar sobre identidade, eu acho que tem umas questões que me afetam mesmo, né? Enquanto pessoa, enquanto artista, e meio que é quase impossível de fugir, né? Certos temas, assim. Então, falar de território, desses percursos, né? Como eu falei também, falar de identidade dentro dos meus filmes, é quase impossível não falar, né, desses temas, assim. Porque é o que eu sou, né? É o que eu vivo. Então é muito difícil assim separar. E as pessoas às vezes perguntam muito assim sobre essa exposição, né? Tipo exposição, não sei, exposição do corpo, não sei o quê, principalmente os não indígenas. Isso pra mim nunca foi um problema, porque assim, eu não tenho um problema com isso, né? Eu sempre fui criada na aldeia, então eu sempre fui livre, assim. E isso pra mim nem chega a ser uma exposição, porque eu não estou usando o meu corpo para fazer para sensualizar ou para fazer, sabe, outra coisa. Então, para mim, isso não chega a ser nenhum tipo de problema. E em relação aos artistas, eu tenho contato assim com bastante gente do mundo da arte, assim, porque eu acabei entrando, né? Então, hoje a gente acaba sendo colega assim, em vários trabalhos. Jaider para mim foi uma inspiração, né? Assim, eu conheci Jaider bem antes, assim, já tem um tempo que eu seguia ele, né? E aí eu fiquei muito feliz assim de ver indígenas, porque às vezes a gente mesmo não conhece, né? Você está em um espaço e quando você começa a adentrar, você vê a quantidade de gente bacana fazendo coisa legal que tá por aí, que às vezes mesmo nós sendo indígenas a gente não conhece, né? Então, Ibirapema foi um filme que eu contei com bastante gente, não só os indígenas, né, porque todas as obras... Isso foi um desafio também do próprio filme, porque assim, eu sempre tinha feito muito filme dentro de comunidade, ou interior, então assim, eu não conhecia os desafios de gravar em uma cidade maior, tipo, eu fui gravar em São Paulo, Ibirapema, né? E aí eu sabia que eu ia ter que pedir autorização, mas para mim ia ser aquela autorização ao museu que eu estava gravando. E aí pouco tempo que eu tive para apresentar, né, que era a exposição, eu tinha que entregar o produto da exposição. Aí quando eu vou falar com a curadora, aí ela falou assim, sabe, todas aquelas obras lá, você vai precisar de autorização. E aí eu me desesperei, porque eu falei assim, como assim? Todo aquele pessoal, e ainda teve um monte de coisa engraçada, né? Que eu fiz a lista, assim, eu gravei isso. Dos indígenas já tinha, né, e tudo. Só que eu pensei que os de lá de dentro, que eles mesmos iam pegar, porque, né, eles autorizou, eu falei, não, eles daí. Só que não foi assim. Aí depois eu tive que procurar um monte de artista para poder... E aí, assim, teve algumas coisas, assim, que eu não consegui, porque, assim, né, o povo pomposo, né, assim, tipo assim, vou te mandar, eu mandava o meu documento enquanto produtor independente, aí meus advogados vai olhar, te responde tal dia, nunca respondeu. Então, assim, teve coisas que também para mim era importante no filme que eu não botei porque não tive esse feedback assim a tempo. Mas, de modo geral, eu consegui botar a maior parte das coisas que eu queria. E no processo de criação, para fazer, né, eu já tinha descrito as obras que eu queria, né, botar dentro do filme. Então, eu já tinha feito uma pesquisa, eu não cheguei para São Paulo, mas essa minha orientadora foi, filmou, me disse quais são os artistas, mandou foto das obras.
E eu fui escolhendo as obras que eu queria, porque tinha a ver com o meu roteiro, o que eu queria contar dentro disso, né? Então, tinha principalmente falar de obras que, né, que remetia aos povos indígenas, né, no passado, como é que esses artistas viam os povos indígenas. Tinha muita obra falando da antropofagia, a primeira missa, essas coisas. E depois também de obras que eu queria falar desses indígenas, né, que estavam dentro desse espaço. Quem eram esses indígenas? Então, tem obra de Denilson, tem obra do grupo Macu, tem de Jaides Bel, tem as bonecas Carajá, né? Então, quando eu entro ali na Pinacoteca, que eu trago aqueles crânios, também era para trazer isso, né? Então, assim, dos meus que não tiveram, mas que agora estavam ali. E aí eu percorro primeiramente esse espaço, mostrando essas obras de artistas indígenas, e depois faço algumas sacanagens institucionais, quebro coisa, pego em coisa que eles falam que não pode pegar, né? Então, assim, para brincar também, né? Porque também eu tento ser flexível, assim, e também fazer umas brincadeiras para as coisas não ficar tão sérias, assim, né? A vida já é muito pesada e de vez em quando tem que tentar descontrair, assim. E o interessante foi que eu me lembro que no meu roteiro eu tinha pedido justamente que eu queria ter feito isso no MAN, que era o Museu de Arte Moderna, né? E aí eles não aceitaram. Eu falei, não, mas eu vou levar o equipamento, eu posso botar uma mesinha lá e quebrar alguma coisa, mas não vai sujar nada, não vai quebrar o piso, eu posso... Porque, de fato, o que eu bato não é nem nada que quebra, né? Um dead cat, né? Que já era uma brincadeira mesmo que eu queria fazer, né? Com a coisa da personalidade do gato, da onça, né? Então, eu boto aquele negócio quebrando, mas ali nem quebra, nem é uma coisa tão fofinha. E eles não aceitaram, e eu falei assim, pô, arte moderna, né? Então, assim, e o cara não aceitou uma brincadeirinha dessa, né? Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer tudo no lugar do meu financiador. A sacanagem toda vai pra lá. E acabei fazendo um monte de coisa, assim, dentro da Pinacoteca. Mas a gente teve alguns desafios, né, assim, também, dessa conversa, diálogo, né, entre instituição também e eu enquanto artista, mas, assim, de fato, ainda é uma das instituições mais fáceis de lidar, assim, né, porque a gente tem uma abertura, de qualquer forma, né, de conversar e isso não é um mérito meu, né, é um mérito de outros artistas, né, que já vem trabalhando isso também com essa entidade há alguns anos, como Denilson, como Naine Terena, como Dayara Tucano. Então, também é importante dizer que eu estar, né, neste lugar também é um caminho que já foi percorrido por outros, né, Jaida, que tem uma história de militância dentro desses processos, né, de lidar com a instituição e abrir caminhos para outros artistas. Então, né, acaba sendo um pouco mais fácil para a gente também, né, essa lida, porque eu acho que a coisa mais pesada foi quem chegou primeiro, né, para, né, abrir esses caminhos aí. E aí, uma coisa também interessante é que a Pinacoteca, de fato, ela tem dado uma certa visibilidade aos artistas indígenas, né, inclusive comprando obras de artistas indígenas. Ibirapema hoje está no acervo da Pinacoteca, eles financiaram, depois eles compraram o filme, então, assim, eu fiquei muito feliz, né, com a trajetória do filme, assim, do que eu queria dizer e, ao mesmo tempo, para onde ele está indo, assim. E eu sempre digo que, hoje em dia, nem Caapora nem Ibirapema são mais meus, e eu fico muito feliz porque tá aí, tá num acervo e, tipo assim, eu vou morrer e a obra vai ficar aí para outras pessoas acessarem, né? Porque, de fato, vira uma coisa dessa, né? Você falar assim, depois, tipo, eu não tenho filho, ninguém vai herdar uma obra minha, tipo, agora tá aí no mundo, né? Qualquer pessoa pode ir lá, pode ver, pode pedir para pesquisar. E isso é muito legal, assim. Gente, infelizmente a gente vai ter que interromper essa conversa. E a próxima sessão agora... Obrigada.